E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é uma função quadrática? E para responder a esta pergunta, nós teremos a definição de função quadrática e também vamos analisar como determinar os coeficientes a, b e c em uma função quadrática. Mas antes de fazermos isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nós vamos começar definindo o que é uma função quadrática. Nós podemos dizer que uma função quadrática ela aparece nessa forma, na qual f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E lembrando que a função quadrática é uma função cujo domínio e o contradomínio está no conjunto dos números reais. E além disso, sobre os coeficientes a, b e c, nós podemos dizer que todos eles são números reais também. E além disso, para que nós tenhamos uma função quadrática, o coeficiente a deve ser diferente de zero, para que aqui o resultado de ax ao quadrado seja diferente de zero. Porque se a for igual a zero, tudo isso vai resultar em zero, e nós teremos apenas bx mais c, o que se configuraria como uma outra função, a função afim. Mas para compreendermos um pouco melhor essa definição, nós vamos agora analisar alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte, f de x que é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 12. E aqui, como vocês podem observar, a, b e c são números reais e a é diferente de zero. No segundo exemplo, nós temos f de x que é igual a menos 2x ao quadrado menos 5x. E aqui nós podemos observar que o coeficiente a é menos 2, o coeficiente b é menos 5. Mas e quanto ao coeficiente c? O que acontece? Nós veremos quando nós formos identificar os coeficientes de todas essas funções. E no terceiro exemplo, nós temos f de x que é igual a x ao quadrado menos 15. E nesse caso, observamos que o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, o coeficiente a, ele não aparece, embora nós possamos determinar quem ele é. E nós temos aqui também o coeficiente c que está explícito. Mas e quanto ao coeficiente b? Bom, nós vamos agora identificar esses três coeficientes nessas três funções. Mas antes disso, é importante ressaltar que a, b e c são chamados de coeficientes da função. Então vamos agora determinar quais valores esses coeficientes possuem em cada uma dessas três funções. E no caso dessa primeira função, nós temos que o coeficiente a é aquele que multiplica x ao quadrado, como nós podemos observar aqui na forma geral. E aqui, nesse exemplo, o coeficiente a é igual a 3, porque nós temos 3x ao quadrado. Em relação ao coeficiente b, ele é aquele coeficiente que multiplica x. E aqui nesse caso, nós temos que o número que está sendo multiplicado por x é 6, portanto, b é igual a 6. E no caso do coeficiente c, nós temos aqui menos 12. E menos 12 representa o termo que é independente, ou seja, a constante que está sendo somada. Portanto, como aqui nós temos menos 12, o coeficiente c é igual a menos 12. Agora, considerando o segundo exemplo, nós também vamos determinar os três coeficientes. Começando pelo coeficiente a, lembrando que ele representa aquele número que está sendo multiplicado por x ao quadrado, nós temos que a é igual a menos 2. Em relação ao coeficiente b, é aquele que está sendo multiplicado por x, e nesse caso b é igual a menos 5. E para finalizar, o coeficiente c, que não está explícito aqui, mas nesse caso c equivale a zero, porque ao somarmos zero nessa função, ela vai se manter assim, uma vez que zero é o elemento neutro da adição. Portanto, aqui nesse caso, o coeficiente c é igual a zero. Agora, indo para o terceiro exemplo, nós temos x ao quadrado menos 15. E nesse exemplo, nós vamos identificar os três coeficientes para analisar essa função. No caso do coeficiente a, aqui nós temos apenas x ao quadrado. E a representa o número que está sendo multiplicado por x ao quadrado. E nesse ponto, o valor de a só pode ser igual a 1, uma vez que x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. Isso porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, e quando nós temos uma letra vezes 1, é o mesmo que nós escrevermos apenas a letra. E como o número que nós temos aqui ao lado de x ao quadrado é o número 1, então o coeficiente a é igual a 1. Uma vez que 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Em relação ao coeficiente b, ele é aquele que é multiplicado por x. Mas aqui nessa função ele não aparece. Portanto, nós sabemos que o número que está sendo multiplicado por x é o número 0. Ou seja, nós temos 0 vezes x que é igual a 0.
e esse termo da função ele fica anulado. Portanto, nós teríamos 1x² mais 0x menos 15. Mas 0x é igual a 0. Portanto, o coeficiente b é igual a 0. Em relação ao coeficiente c, nós podemos observar que aqui, como o termo independente é igual a menos 15, então o coeficiente c é igual a menos 15. E nós podemos observar que tanto o coeficiente b quanto o coeficiente c podem ser iguais a 0. O que não pode acontecer é o fato do coeficiente a ser igual a 0, porque desse modo nós não teríamos uma função quadrática. E dessa forma, nós analisamos 3 exemplos de função quadrática e nós identificamos os seus coeficientes. E você conseguiu compreender essa definição? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.